sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara Leskizinski e você está no canal Tai Tips. Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, um autor norte-americano. Eu selecionei 12 ensinamentos que eu encontrei nesse livro e que podem ser bastante úteis para a nossa vida. Antes de adentrar esses 12 ensinamentos, eu só gostaria de contar um pouco mais sobre o contexto desse livro. Eu acho que a maioria já conhece o Ernest Hemingway, já ouviu falar dele em algum lugar. Ele nasceu nos Estados Unidos no ano de 1899 e se suicidou no ano de 1961 também nos Estados Unidos. Contudo, este livro, que é uma novela, foi escrito quando o autor estava morando em Cuba e a história do livro se passa no Caribe. Este foi também o último livro que o autor publicou em vida. O livro foi escrito no ano de 1951 e publicado no ano de 1952. Este livro é visto por muitos críticos como o livro principal da obra do Hemingway. É importante também dizer que esse é um livro com uma linguagem bastante simples, de certa forma uma linguagem mais jornalística, sem embelezamentos. E além dos ensinamentos riquíssimos que esse livro traz, das reflexões maravilhosas que ele nos proporciona, essa questão da linguagem de fácil acesso também é um quesito fundamental para que ele tenha se tornado um best-seller. É um livro que basicamente tem dois cenários, sendo a casa do pescador, o Santiago, e o outro, o mar. É um livro também que só tem dois personagens ali principais, que é o Santiago, pescador, e o garoto que ajudava ele com a pescaria, que é o Manolin. Então o livro ele vai contar basicamente a história desse pescador que já foi um grande nome na pescaria, contudo que está há 84 dias sem pescar nenhum peixe. Havia um garoto que trabalhava juntamente a esse pescador no barco dele. Quando a família do garoto viu que esse pescador não estava pescando mais nada, eles mandaram o garoto trabalhar em outro barco. Como o garoto ainda era menor de idade, criança, ele deveria obedecer os seus pais. Mas o garoto e o velho, eles desenvolveram uma amizade muito grande e, portanto, o garoto ficou bastante triste quando ele teve que ir trabalhar em outro barco. Dessa forma, constantemente ele retornava à casa do velho e tentava ajudar ele de alguma forma, às vezes trazendo comida para ele, porque sabia que o velho estava passando por necessidades, já que havia tempo que ele não conseguia pescar, e essas coisas de amigos. O mesmo pescador, estando com uma má sorte, ele não desistia, ele ia para o mar todos os dias tentar pescar. Por mais que todo mundo estivesse totalmente desacreditado do talento dele enquanto pescador, ele não desacreditava de si em nenhum momento. E esse é o primeiro ensinamento que eu selecionei do livro. A confiança e a fé em si mesmo devem ser inabaláveis. E dessa forma o Santiago ele tinha certeza desse potencial que ele tinha. De alguma forma ele sabia que confiando em si mesmo e não desistindo, ele alcançaria aquilo que ele tanto desejava, que era voltar a ser um pescador reconhecido. Santiago já era bastante velho e ele não se alimentava direito, principalmente pelo poder financeiro dele, que era bastante baixo. Quem olhava para ele não acreditava que ele tinha força, não acreditava que ele tinha coragem, não acreditava que ele iria chegar em algum lugar e conseguir grandes feitos. E aí é que está o segundo ensinamento que eu tirei desse livro. A sua coragem não precisa ser visível aos olhos dos outros. Você se sentindo corajoso já é o suficiente. E o nosso pescador demonstrava essa coragem indo todos os dias atrás dos peixes, muitas vezes enfrentando tempestades e indo mais além do que os outros pescadores iam. Dessa forma também não deixa de ser um embate entre o homem e a natureza. E nessas tentativas dele, muitos pescadores tentavam o desanimar, dizendo para ele que era melhor ele desistir, porque afinal a sorte tinha abandonado ele. E aí vem o terceiro ensinamento desse livro. Não conte com a sorte, mas não a despreze. Em nenhum momento Santiago disse que a sorte era algo banal, mas o que ele diz é que a sorte é apenas uma parte do sucesso. Ela pode ser importante, mas sem trabalho, na maioria das vezes, ela não será nem um pouco útil. E tem uma frase muito marcante desse livro que diz o seguinte: cada dia é um novo dia. É melhor ter sorte, mas eu prefiro fazer as coisas bem, sempre. Então, se a sorte me sorrir, estou preparado. E persistindo nesse sentido de trabalho, de não esperar o destino te mandar o sinal, o Santiago não liga para as coisas que ele já perdeu na vida ou para esses peixes que não estão vindo para suas redes. Ele simplesmente diz para si mesmo que
Cada dia é um novo dia. E também nos remete ao sentido de buscar todos os dias, de nunca desistir daquilo que se quer. E é justamente esse outro ensinamento que eu venho trazer agora, que é saia da sua zona de conforto. Tem uma passagem muito legal que eu gosto bastante, que o Santiago diz o seguinte: primeiro se pede emprestado, depois se pede esmola. Isso é no momento que ele precisa de algumas coisas, mas ele não quer pedir emprestado para ninguém. Ele quer ir atrás, ele quer sair da sua zona de conforto e buscar. Por quê? Porque se ele começar a pedir emprestado, na verdade, se qualquer pessoa começa a ganhar as coisas de outros, você acaba ficando acomodado e não vai atrás. De repente, você está vivendo só daquilo. E nessa árdua jornada, em mais um dia no mar, o Santiago está lá tentando pescar. Quando ele vê que alguma coisa fisgou, mas sozinho, como ele já está um pouco sem força, principalmente ali pela questão da idade, ele não consegue capturar esse peixe tão facilmente. E aí ele começa a dizer: se o menino estivesse aqui para me ajudar, ou se eu tivesse um anzol maior, melhor, se eu tivesse uma faca, se eu tivesse trazido o meu rádio. Mas de repente ele corrige a si mesmo e diz que isso não é o tipo de pensamento que se deve ter. E este é o sexto ensinamento: pare de dizer se. Você nunca vai saber como poderia ter sido se você tivesse trazido alguma coisa diferente, se você tivesse feito algo diferente. O que você pode fazer é viver o agora, com aquilo que você tem. Portanto, o sétimo ensinamento: use o que você tem agora. Esqueça tudo aquilo que você poderia ter tido. Esse tempo que nós gastamos com lamentações, você pode reutilizá-lo de uma forma mais profícua, ou seja, fazendo algo que te faça nesse momento alcançar os seus objetivos. Lembrando que tudo isso são reflexões que o Santiago vai tendo em alto mar sozinho. Então é como se ele fosse falando consigo mesmo e respondendo a ele mesmo. Um desses momentos, ele acaba dizendo que ele precisa fazer as coisas antes que anoiteça. Eu interpretei isso como fazer as coisas antes que seja tarde demais, que é o oitavo ensinamento. E assim o pescador diz que é preciso continuar, porque é uma estupidez perder a esperança. E aí eu vou para o nono ensinamento, que é: sempre há um caminho. O pescador acaba ficando alguns dias em alto mar, já com pouca comida, pouca água. E aí ele já não se alimentava mais direito pela própria idade e ele não gostava muito mais de se alimentar. Mas ele dizia para si mesmo que era preciso que ele se alimentasse um pouquinho a cada dia. E nisso vem mais algo que faz a gente pensar: alimente os seus sonhos. Isso pode parecer algo bastante óbvio, mas infelizmente muitas pessoas não fazem. Que é você alimentar todo dia, um pouquinho pelo menos que seja, o seu sonho. De que forma? Todo dia tentar de alguma forma melhorar, de alguma forma buscar. Eu confesso que eu me perdi aqui nas contas, não lembro em que número que eu estou dos ensinamentos. Até este momento eu não dei spoiler, mas agora eu infelizmente vou ter que dar. Então, se você ainda não leu o livro e gostaria de ler sem saber o final, pare agora e volte somente depois que terminar de ler. Mas se você não se importa tanto assim com spoilers, ou se você não tem a intenção de ler o livro, continue vendo o vídeo, porque esse final vai ser bem legal. Bom, então nessa viagem que o Santiago faz ao alto mar, mas o que acontece é que ele está sozinho, já sem tanta força, ele não consegue puxar esse peixe. Então ele fica ali alguns dias acordado, segurando o peixe, esperando que o peixe morra para ficar mais fácil dele puxar. E aí ele deixa outro ensinamento, que algumas coisas nos matam, da mesma forma que nos fazem viver. A partir do momento que ele pegou esse grande peixe, a sorte dele mudou, ele conseguiu mostrar ali o seu valor. No entanto, o peixe estava matando ele, porque ele estava muito cansado, ele esfolou as mãos, machucou as costas, não estava dormindo direito. E assim é a vida, quando nós queremos conseguir coisas muito grandes, os nossos sacrifícios também têm de ser maiores. Só que o que acaba acontecendo? Como o peixe era muito grande e ele não conseguiu puxar para dentro do barco, o peixe acabou ficando ali do lado de fora, só preso pelo anzol que ele estava segurando. No entanto, alguns tubarões, ao notarem o peixe ali, vêm e atacam esse peixe. Depois de vários ataques, o Santiago consegue ali matar alguns tubarões, mas cada tubarão que vem tira um pedaço desse peixe. Toda a carne é levada. Contudo, o Santiago se sente vitorioso. Por quê? Porque não é todo mundo que precisa ver a tua conquista. Você, estando convencido de que você conseguiu, já é o suficiente.
Então o Hemingway ele também influenciou outros diversos autores, e um deles foi o Gabriel Garcia Marques, que também acabou aí ganhando o Nobel da Literatura. Se eu não me engano, o Hemingway ganhou o prêmio em 1954 e o Gabriel Garcia Marques ganhou em 1982. Tem até uma história que o Gabriel Garcia Marques ele conta de um dia que ele teve a oportunidade de encontrar com o Hemingway. E ele era muito fã, então quando ele o viu, ele não soube basicamente como se comportar. A única coisa que ele conseguiu foi gritar mestre, e o Hemingway acenou para ele. E é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do livro. Se você já leu o livro, concordou com esses ensinamentos, ou não concordou com algum ou outro, ou conseguiu até mesmo tirar outras ideias, comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.